Todo lugar tem voz, tem som, tem sotaque, tem cheiro, tem sabor, tem uma cena, uma história ou várias. Tá começando o Nossa Cara, um podcast sobre identidade, território e muito mais. Meu nome é Lohana Feitosa, sou atriz, jornalista e amo uma boa narrativa. Por aqui eu tô sempre bem acompanhada de gente que deixa a cena de Ipu e região com a nossa cara. Tem gente que cresce ouvindo música e tem gente que cresce dentro da música, fazendo música. O nosso convidado de hoje é assim. Aaron Lude começou a cantar nas noites de Ipu e região ainda criança, ao lado dos pais e do irmão. Filho de artistas, ele já cresceu ouvindo aplausos. Hoje é multi-instrumentista, multi-artista e também assessor jurídico. Leva a vida no estilo à noite de um jeito e de dia de outro. Nos fins de semana, sua voz se transforma em trilha sonora viva da nossa terra. No Teatro Ipuense, já interpretou ninguém menos que Chicó no Alto da Compadecida com o grupo de teatro Luiz Gerardo. Fora dos palcos, estuda hipnose, mágica e tem sempre um novo interesse, paixão ou hiperfoco na manga. E além de tudo isso, é meu amigo querido, o que torna essa conversa ainda mais especial. Hoje a gente fala sobre herança musical, escolhas múltiplas e o que é ser artista. Seja muito bem-vindo, Aaron Lude, que alegria te receber aqui. Obrigado. Como não se sentir bem-vindo, né? Com essas palavras assim tão eu. Tá muito, ficou muito legal assim. Emocionou ouvir isso aí. Sério mesmo. E eu estou honrada de te receber aqui. Eu queria começar sabendo como foi a tua infância. Eu queria que você contasse onde você morou, em que bairros, ruas, onde estudou, enfim, como foi a sua infância aqui no Ipu e na região. Bom, eu sou natural de Santa Quitéria, mas nunca morei lá. Nasci lá porque na época, né, minha mãe morava em Hidrolândia, né? Meus pais moravam em Hidrolândia. Então eu morei um pouquinho em Hidrolândia, depois um pouquinho em Nova Russas e me considero ipuense porque estou aqui há mais de 20 anos, mais a metade da minha vida, né? Bem mais. Eu estou aqui nessa terra querida. E quais foram as escolas que tu frequentou? Quais foram os bairros que tu viveu? Certo, vamos aqui em Ipu, o primeiro colégio que eu frequentei é o GEL, né? Hoje conhecido como Colégio Ipuense, mas Ainda era gel? ainda era GEL. Entregou-se agora, hein? Entreguei. Pelo menos não era ângulo, mas era o GEL, né? Depois passou a ser Colégio Ipuense, ainda estudava lá. E quando foi para a parte do Fundamental 2, né? Final do Fundamental 2 e ensino médio foi no Patronato Souza Carvalho. Alguma professora ou professor muito especial, inesquecível? Vários, vários. Como você falou, né? Hiperfocos diferentes, com uma certa constância, fizeram com que eu tivesse vários professores que marcaram muito o caminho nessa trajetória, né? Principalmente das áreas que eu sempre gostei mais, né? Como história, eu posso citar o saudoso professor Petrônio, né? E na parte de arte, né? Tem a minha querida Gorete, com quem eu ando grudado até hoje, com vários projetos, e por aí vai. Aaron, você cresceu com música no sangue, na sala de casa, e se apresenta desde criança também. Eu quero saber como é que é ser filho de artista e como foi crescer num ambiente tão musical. É bem legal, sabe, assim, porque a base familiar, toda base familiar, né, presume-se que é um ambiente de afeto e de carinho. E você ter a música nessa equação torna tudo muito, assim, muito legal, porque a música é um elemento muito humano, muito, muito do íntimo da gente, né? Então, a música no meio desse ambiente familiar desde criança, assim, forma um entrelaço de emoções, sabe? E, assim, cria um ambiente de muitas memórias boas, né? Ligadas principalmente à música. Porque tem canções que são minhas e da minha mãe, tem canções que são minhas e do meu pai. Não, assim, que sejam nossas, né? Composições, mas
que marcaram, né, parcerias, assim. Ah, essa música é com minha mãe, essa música é com meu pai, essa música é com meu irmão e por aí vai. Entendeu? Então é um ambiente bem bacana mesmo. Eu sei que é difícil elencar uma coisa, uma música, uma banda, um cantor e tudo mais, mas eu queria saber se o primeiro nome que te vem assim, de um cantor ou banda que cantou tua infância. Djavan. De cara, Djavan. E assim, nós, meros mortais, que nascemos em lares tradicionais, com famílias tradicionais, nós geralmente temos uma lembrança das nossas primeiras vezes no palco, né? Tem uma lembrança de como foi uma primeira vez no palco, mas tu nasceu no palco. Tu tem alguma lembrança de como era a tua mente de criança? Tinha vergonha, tinha nervosismo? Era uma brincadeira ou era algo que tu levava a sério já naquela época? Eu lembro que nas primeiras vezes que eu me apresentei, eu não falava direito, assim, porque foi muito. Eu morava em Nova Russas na época, e, né, meu pai quase que perdia a paciência comigo por eu estar atrapalhando o ensaio dele. Era o Grupo Compasso que existia na época. E aí o Orlando, que tocava teclado com ele, insistiu, deixa ele cantar uma música, até para ver se eu me aquietava, né, e deixava eles ensaiarem em paz. Então, né, meu pai deixou eu cantar uma música, viu que eu estava cantando bem afinado, fazia as coisas da música direitinho, as nuances ali da música eu seguia direitinho. E aí começou né, durante as apresentações, ele começou a me chamar. Então, muitas vezes eu chegava assim, esbaforido, ofegante, porque eu estava brincando do pega com a criançada ali na churrascaria onde a gente estava se apresentando, ou seja, o que fosse, qual fosse o evento, né? Então tinha muito esse ar de brincadeira, nervosismo não, mas muita empolgação. Tanto que era meu pai fazia de propósito a seguinte situação. Ele me via correndo lá, né, com as outras crianças, digamos que na churrascaria de Nova Russas, e começava a introdução da música Garçom, do Reginaldo Rossi, que era uma das que eu cantava, né, do meu pequeno repertório. E ele Mas já muito começava, rico. pois é, mas ele começava a introdução de propósito, porque ele sabia que quando eu escutava, eu corria pro palco e chegava lá ofegante para cantar a música e ainda imitando o Reginaldo Rossi, né? Com aquela voz anasalada dele. E então, assim, como era uma criança ali de 4 para 5 anos, era, era, era uma espécie de momento ali engraçadinho, né? Fofurômetro ali da música ao vivo da noite, entendeu? Mas, assim, comecei com poucas músicas e as lembranças que eu tenho são dessa época, né? De primeira vez cantando para pessoas assim na noite. Tem registro disso? Tem não dos registros profissionais, mas tem. A minha festa de 5 anos foi feita num clube, foi gravado lá com. A gente tem até hoje as fitas cassetes, né? Então tem os registros eu cantando as músicas do meu primeiro repertório, que se resume a Garoto de Ipanema, Garçom, né? Uma do Maurício Matar e uma do Amado Batista. E tem esses registros eu cantando na minha festa de 5 anos para os meus convidados, né? Cantando elado, assim, sem falar direito, né? São os registros que tem, assim, eu pequenininho são esses. Chegou a gravar algum CD, DVD na época? Não próprio, eu cheguei a participar de projetos de amigos, né, que gravaram. A gente sempre teve essa ligação com a música, mas ela, profissionalmente falando, ficou um pouco em segundo plano, né? Pois a minha mãe tinha a profissão dela, ela era enfermeira, o meu pai empresário autônomo, né, com a empresa dele, e eu segui para esse mundo do direito, né? Então a gente sempre esteve com a música, não houveram hiatos, né? A gente sempre fez apresentações, tanto em eventos particulares como né, eventos de música ao vivo nas noites, pelas cidades da região, mas sempre como uma segunda renda, né? Uma segunda atividade.
entendeu? Quando tu chega no ensino médio, né, para fazer faculdade, o que que tu tem em mente? Já sempre foi o direito? Chegou a cogitar ser sempre a música e só a música? Como foi esse momento de juventude, adolescência que a gente fazia cursinho, tinha que saber o que que fazer? Eu lembro que nesse momento foi um pouco difícil decidir a área que eu queria, né, agarrar ali para seguir a partir daquele momento, porque sim, a música era uma das opções. E tinha história também, como eu mencionei mais cedo, né? Sempre gostei. Só que o direito também chamava atenção, né? E eu lembro que para eu me decidir mesmo, eu acabei escolhendo o direito por abranger, por ter na sua base muita história, né? História do Brasil, enfim. E no momento eu tinha certeza, por ter visto meus pais crescendo com as suas profissões, vamos dizer assim, principais, e a música, né, de forma paralela, eu tinha certeza que eu também conseguiria fazer isso. E hoje eu considero um acerto, porque sim, eu consigo, embora eu tenha um trabalho bem exaustivo e puxado, que exige muito do meu tempo, né, no tempo livre eu consigo trabalhar com música ao vivo, que é muito importante, porque tanto é uma coisa que eu amo, como é uma forma de complementar a renda também. Eu queria saber como que tu concilia hoje em dia a rotina de ser assessor jurídico com a vida de músico. Eu consigo complementar essa pergunta, aliás, né, complementar a resposta que eu já vinha dizendo. Embora eu consiga, né, ter esse trabalho de assessor jurídico que é bem desgastante, e eu gosto dessa área, né? E trabalhar com música, que eu também amo, às vezes faz com que falte um pouco de tempo para alguns projetos pessoais, até mesmo projetos pessoais que envolvam música, como parar para compor ou para gravar uma composição que já está pronta, entendeu? Ou até mesmo para estudar a música que eu mais gosto, porque como é um trabalho, então eu também atendo a uma demanda que nem sempre é a demanda que eu quero quero estudar mais, né? Como eu trabalho em restaurantes, então tem um repertório que é próprio para aquele tipo de situação. E tem festas particulares que também eu preciso parar e aprender um repertório, uma música especial, seja do casamento, né? Seja do aniversariante ou da aniversariante. Então, essa lidar com a música também como trabalho, tem esse desafio de te afastar um pouco de alguns projetos que você quer tocar, iniciar, entende? Então tem um lado bom e tem um lado ruim também. Você falou dos repertórios, né? O repertório para o show, o repertório para a noite, o repertório para o evento. Eu quero saber, assim, dentro do teu repertório ideal, pensando no teu repertório dos sonhos, o que que a gente pode esperar de um repertório montado por você? Vamos lá, por artistas fica mais fácil, né? Vamos detalhar as músicas, que nem eu lembro assim de cabeça. Mas seria bastante de Djavan, né? Bastante de Jorge Vercillo, Cinco a Seco, vindo mais uma coisa mais um pouco mais moderna, né? Cinco a Seco. E teria também bastante coisa internacional, tanto antiga como Bee Gees, né? Até alguns artistas recentes, não tão recentes, mas artistas internacionais e nacionais. Também não poderia ficar de fora, claro, a base da MPB, né? O Alceu, o Zé Ramalho, né? Geraldo Azevedo, Caetano, todo esse pessoal estaria no meu repertório assim de uma forma bem compactada. Mas acho que vale a pena ressaltar, fugindo um pouco do óbvio, né? Então não seria um Zé Ramalho, Chão de Giz. Zé Ramalho, Chão de Giz é uma música da noite, assim, que há 30 anos eu vejo meus pais cantando, né? Vi meus pais cantando, canto, né? Vejo os outros colegas artistas cantando, e é uma música, assim, uma clássica incansável. Mas como ela virou parte do trabalho com música, quando eu estou num momento só para mim, ou com familiares e colegas artistas,
não vou cantar Chão de Giz. Eu vou para outras coisas do Zé Ramalho, assim, outras músicas que nem são tão conhecidas assim na noite. Então, se eu tivesse que montar um repertório para me agradar 100%, né, teria a base que eu já apresento na noite, mas, né, de forma mais profunda, assim, mais tentando buscar mais a essência desses artistas que eu gosto. Cara, eu queria saber como é que você enxerga a cena musical atual da nossa região, aqui de Ipu, da Serra da Ibiapaba, da região do Sertão. O que que você tem visto, o que que você tem consumido, quais são os estilos, como é que você percebe a cena atual? Assim, acho que nos últimos 8 anos, a gente vinha de um hiato sem uma noite boêmia, assim, né? Sem que os restaurantes daqui da cidade apresentassem música ao vivo, colocassem música ao vivo para os clientes. E eu percebi uma melhora nesse cenário. Nos últimos 8 anos, né, vários restaurantes daqui da cidade começaram a colocar música ao vivo, então a gente chega hoje em que determinados finais de semana a gente tem 5 opções de música ao vivo, certo? Eu tô no, eu tô me apresentando em um local, tem um colega artista em outro, e isso eu acho muito, muito legal. Principalmente porque a nossa cidade, por ser conhecida como um berço de artista, né, ela se autoabastece, assim. Embora a gente traga também artistas da região, né, de Poeiras, de Guaraciaba, que eu sei que estão por aqui, e sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de estar indo ouvi-los, né? Você poderia citar alguns artistas da região que você acha que o mundo tem que ouvir logo? Ah, claro. Vamos lá. Começando aqui pelo Ipu, eu gosto muito, né, do meu pai e do meu irmão. Eu tenho que colocar eles em primeiro lugar. Porque a gente tanto se apresenta junto, como também eles têm, assim, trabalhos solo, né? Inclusive hoje meu pai está se apresentando. Então né, são dois artistas que, claro, não tem como eu não gostar de ouvir. Mas também tem muito artista, né? Tanto é, artistas com mais experiência, como o Jorge Nobre, né? O Jairo, que embora toquem, eles façam assim o serviço solo também, né? Eles costumam utilizar de playback, então eles fazem apresentações solo, mas também fazem apresentações conosco, comigo, com meu pai, com os outros artistas aqui, né? O Jorge, eu sei que também tá numa onda muito boa de forró antigo, assim, então tá bem legal. E a gente tem artistas como o Ivanir Neves, né? É um grande instrumentista, o Ivanildo, irmão dele. A gente tem também artistas mais jovens, né? Eu gosto muito, né? Vou citar aqui um artista jovem que eu gosto muito do estilo e, e da voz também, que é o Guilherme Carvalho, entendeu? Então é um pessoal que tá seguindo aí na música e eu vou consumir assim por prazer. Como também, saindo um pouquinho do Ipu, mas não muito longe, a minha amiga Sâmia Jorge, né? Que tenho muito a aprender com ela, inclusive, porque não só ela, como os outros que eu citei, trabalham na música ao vivo aqui na região, tanto Ipu como as outras cidades, mas também tocam pra frente, assim, projetos como, né, gravar as próprias canções, né? Colocar, disponibilizar na plataforma como o Spotify, que dá muita visibilidade. Então, são coisas que eu ainda pretendo realizar. Estamos aguardando. Arão, você também tem vivência com teatro. E eu queria falar especialmente de um personagem muito marcante para a literatura nordestina brasileira, para a dramaturgia brasileira e da nossa cidade, que é o Alto da Compadecida. Você interpretou o Chicó. Eu queria que você contasse um pouco, como foi a experiência de viver o Chicó, como foi sua preparação para viver o personagem. O Auto da Compadecida era um projeto que já tinha sido apresentado, acredito que em 2009, né? Eu estudava no patronato e aí a Gorete lançou essa ideia na época, foi muito bem-vinda e foi um sucesso na época.
E agora, em 2023, né, a gente teve a oportunidade de fazer novamente essa peça, dessa obra, assim, acho que todo brasileiro ama. E foi muito intenso, mais do que eu imaginava, porque foi um período que foi um período que atravessou assim, a minha mãe estava doente, né? Mais pro final do projeto, né? Antes das primeiras apresentações, ainda durante os ensaios, né? A minha mãe adoeceu, teve câncer, né? Infelizmente veio a falecer. E fazer esse personagem, né, nessa peça, e também ao lado do meu irmão, o Pedro, que interpretava o João Grilo, foi muito intenso por isso, sabe? Foi um projeto que me deu muita força para atravessar esse momento. E o Chicó me protegeu de muita coisa, sabe? De muito, de muito pensamento, de muita ansiedade. Então eu me senti bem protegido e isso é algo que eu só tenho noção hoje, sabe? Isso, na época eu sabia disso, assim, mas hoje eu tenho essa certeza de que participar dessa peça, interpretar esse personagem, né, um frouxo que enfrenta, né, os desafios com medo, né, se tremendo todo. Então, foi muito intenso e foi muito assim, esse personagem me protegeu bastante, sabe? Foi muito, muito prazeroso, assim, vou levar pro resto da minha vida essa experiência, assim, no meu coração, bem guardadinho. Eu acho que o teatro ele pode ser usado como ferramenta de muitas coisas, inclusive de enfrentamento da vida, né? Tem mais algo que o teatro te trouxe, que só o teatro te trouxe? Eu não diria que só o teatro, eu não consigo pensar em algo que só o teatro me trouxe, né? Mas a arte de uma forma geral. Porque, claro, a música, né, desde criança me desinibiu para falar ou me apresentar para na frente de um público, né? Seja quantas pessoas forem. Mas o teatro, como ele envolve uma preparação assim muito intensa, como os ensaios, né? Não que na música não tenha, mas como eu cresci com uma família, a gente nem tem um conhecimento teórico de música muito grande. É mais uma coisa instintiva, né? O teatro me trouxe esse desafio de ter que ensaiar, de ter que me preparar bastante. Então, somando com essa segurança para me apresentar na frente das pessoas que a música me trazia, o teatro somou com esse preparo, né? Aí isso traz uma noção assim de que se eu consigo cantar, né? Se eu consigo tocar, me apresentar para várias pessoas, não importa a dificuldade do que eu tenho que cantar, não importa a dificuldade do projeto que eu tenho que encarar para fazer isso, eu sei que com o tempo adequado e os métodos adequados eu consigo me preparar para, né, para seja qual for a missão musical que vem pela frente. Então, o teatro, ele me trouxe essa noção de preparo, de ensaio, né, de que com dedicação a gente consegue encarar o mais difícil dos projetos. Que bonito. Agora eu estou interessada pelo seu repertório musical, seu repertório afetivo. Queria saber se tem alguma canção que você escuta e sempre te emociona. Tem algumas, né? Acho que teria uma se a música não fosse tão presente na minha vida, mas como é, então tem algumas, né? Tem algumas várias, na verdade, que lembram uma pessoa específica, ou um momento específico, uma situação específica. Mas se eu tiver que elencar aqui umas três, né? Eu citaria que me emociona eu comigo mesmo, assim. Seria Alma Nua, que é uma canção do Vanderly, né? Um grande compositor e cantor que já se foi, mas deixou muita coisa boa. Eu sei que vou te amar, né? Porque me lembra da minha mãe, então
é uma canção difícil de tocar, e ao lado dela tem Nossa Canção, que é cantada por Roberto Carlos. Não me recordo o compositor, mas quem primeiro gravou foi o Roberto Carlos. Então tem Nossa Canção também. São as três canções assim mais difíceis de cantar, sabe? Porque chega a dar aquele nó na garganta. E qual música ou qual cantor, qual repertório tu gosta mais de tocar? Você como músico. Aí é fácil, aí é bem fácil. Djavan, bem fácil mesmo. Djavan, várias músicas. Talvez seja um dos artistas de quem eu mais aprendi assim a cantar e tocar músicas. Se for colocar na ponta do papel aí, são várias canções que eu tanto gosto de ouvir como gosto de cantar e de tocar. E tu consegue dar uma dica, ou duas, ou três, de um disco do Djavan pra gente ouvir hoje, depois desse episódio? Consigo, eu tô pensando aqui, tem uns que eu gosto muito, mas eu vou dar uma dica de um disco que ele canta canções que não são dele, que é muito raro na história, na trajetória dele, né? Ele costuma cantar mais as canções dele, mas teve um disco em que ele gravou canções de vários artistas, tanto nacionais como internacionais. É o disco Área. Área. Isso. Agora a gente vai entrar no último quadro, que é um quadro com perguntas e respostas mais objetivas. Para começar, eu quero saber uma música que você queria ter composto. Tô pensando aqui Cigano, né? Pronto, Cigano que é uma música de Djavan, inclusive. Cigano. Um instrumento que você ainda quer dominar. Piano. Um artista que te inspira hoje. Meu pai. Um som que te acalma. Êxtase, do Guilherme Arantes. Um show inesquecível que você viveu na plateia. Djavan. Um show inesquecível que você viveu no palco. Com o grupo Choro Feliz, no festival Mel, Choro em Cachaça. Não vou lembrar o ano, Meu chorinho cachaça que é em Viçosa, em né? Viçosa do Ceará. O que não pode faltar no seu camarim dos sonhos? Comida, muita comida. Um lugar para sair à noite. Bistrô 437, né, com que eu tenho uma parceria. Sempre tô lá, todo mês. E o nosso restaurante da Bica, porque além do restaurante, né, tá muito bonito, um cardápio muito bom, que me agradou bastante, tem a natureza, né, ao lado ali, aquele espetáculo. Um lugar para sair de dia. A Bica do Ipu. Um lugar que você ainda vai conhecer. Lençóis Maranhenses, fui longe agora. Qual o ponto turístico mais lindo da região? A Bica do Ipu, sem sombra de dúvidas. Uma influência local para seguir nas redes. Vou colocar aqui o grupo Choro Feliz, né, que toca chorinho, uma música genuinamente brasileira. Onde encontrar a melhor comida da cidade? Difícil, muito difícil, mas eu vou de bistrô. Deixa uma dica, pode ser filme, livro, podcast. Eu vou indicar um livro que me surpreendeu. E eu li a primeira vez esse ano, que é Senhora. Do José de Alencar? Isso. Porque eu nunca fui muito fã da literatura brasileira, principalmente do romantismo, né? Na verdade, eu gostaria até de ter lido mais, mas eu encarei a missão ano passado de ler pelo menos um livro de literatura brasileira por ano, né? Então eu li Senhora e li, tá me falhando a memória, mas ele tá pertinho aí, que é Helena. Helena. Isso. E Senhora me surpreendeu porque eu gostei bastante, né? Eu tomei essa missão quase como uma obrigação, mas para uma missão pessoal, sabe? Que acho importante revelar a missão. Minha mãe sempre gostou muito, né? Então, quando criança, ela comprou várias obras, né? Essa que eu mencionei, essas duas que eu mencionei é uma delas.
E como eu, infelizmente, perdi ela, né, eu não ganho mais presentes novos. Mas ela deixou muita coisa, muito livro, né? Então, uma vez por ano eu uso um presente velho que eu nunca usei, entende? Então, por isso que eu encarei essa missão de ler essas obras. Deixe um recado para os artistas que estão nos ouvindo, especialmente aqueles que, como nós, moram nos interiores desse Brasil afora. O recado que eu deixo é o que eu também pretendo seguir, que é, quando possível, né, dediquem-se aos projetos pessoais de vocês, nas composições de vocês, nas gravações de vocês e por mais que a gente esteja no interior, o mundo está cada vez menor na palma da nossa mão, né? E isso facilita muita coisa, né? Isso faz com que a gente grave uma música e ela possa ser escutada no mundo todo em 24 horas. Então é isso, apoderem-se dessa oportunidade que a tecnologia traz, né? E façam o som de vocês conquistar novos horizontes. E para encerrar, onde a gente pode te encontrar, te contratar? É o WhatsApp, é Instagram, como é que a gente faz? Tá, hoje para a questão de contrato, eu utilizo mais o Instagram mesmo, né? Tanto vai ter lá um pouco do meu trabalho em algumas postagens, como uma pessoa pode, se estiver interessada, entrar em contato. O meu Instagram é Aron Lud, né? Tem um nome em comum, ajuda nessas horas. Então, meu Instagram é Aron Lud, ARONLUD, bem simples. E quem tiver interesse, né, eu trabalho tanto em churrascarias, pizzarias, restaurantes, como em eventos privados, como casamentos, né, festas de aniversário, principalmente as de 50, 60, 70, 80 anos, né, que como eu tenho esse repertório mais, né, as canções mais antigas, mas que se eternizaram, então é um tipo de evento que eu gosto muito de fazer. Aaron, muito obrigada por dividir sua história com o Nossa Cara. Você é o som, a cena e o ritmo da nossa terra. Essa conversa foi um passeio por caminhos musicais, familiares e ipuenses. E mostrou que não existe palco pequeno quando a presença é verdadeira. Obrigada por trazer sua voz, sua escuta e esse jeito leve de estar no mundo. Te admiro demais. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Se essa conversa tocou algo aí dentro, compartilhe com quem sabe que a música é parte da identidade de um lugar. Curte, comenta e marca a gente lá no Instagram, @podcast Nossa Cara. O Nossa Cara tá no ar e tem muito mais vindo por aí. Até o próximo episódio!